Salve, salve, jovem! Como é que você está? Tudo certinho? Tudo bem na sua vida? Sei que tudo, né, é uma ilusão, né? Ninguém tá tudo 100% bem. Isso aí é coisa de novela, isso é coisa de filme. Mas se você está bem, à medida do possível, levando, eu já estou muito feliz. Tá certo? Vamos para nossa vinheta. Voltando aqui, galera. Hoje eu quero falar com vocês sobre alguns temas. Sobre alguns temas um tanto quanto preocupantes, mas que não menos importantes, sabe? Não que a gente tenha que deixar de falar porque eles são preocupantes. Pelo contrário, é justamente porque é preocupante que a gente tem que falar. É o seguinte, gente. Milhões de pessoas, elas passam anos frequentando a igreja. Só que assim, ó, e ainda assim, elas não conhecem a Jesus. Elas não conhecem a Deus. As suas mentes, as suas cabeças estão cheias de religiosidade, de coisas da fé, de coisas de Cristo, mas o Jesus verdadeiro elas ainda não vivenciam, elas ainda não têm essa experiência. E interessante é perceber que dentro dessas milhões de pessoas que estão dentro das igrejas, mas ainda não conheceram verdadeiramente Jesus, pode ser que esteja eu e você. Por quê? Porque são pessoas que amam Jesus Cristo, só que vivenciam ele de uma maneira apenas ocasional, sabe? A cada sábado, né? De sábado a sábado, ou a cada domingo, só quando está na igreja. E interessante é que assim, se você tem um relacionamento com Deus que deveria ser semanal, mas ele é de um dia na semana, então você ainda não tá conseguindo conviver de fato com esse Deus, certo? E outra coisa, se você enviasse alguém que você amasse, pega essa ideia. Se você colocasse uma pessoa que você amasse e essa pessoa fosse analfabeta e você enviasse ela para uma boa escola e ela passasse anos nessa nova educação, só que ela saísse de lá ainda analfabeta, o que você pensaria dessa educação? Vamos dar um outro exemplo. Se você indicasse um médico para uma pessoa e depois de anos de tratamento, depois de várias ocasiões que essa pessoa se tratou, de vários métodos que ela utilizou, né, de diversos remédios, depois de anos de tratamento, essa pessoa, ela, ao invés de se recuperar, ela ainda contraiu câncer, ela contraiu hepatite, ela contraiu HIV, ela contraiu diversas doenças que ela não existia, ou seja, hoje ela é uma pessoa mais fraca, a imunidade pior do que quando ela entrou nesse hospital. Você confiaria na integridade desse hospital, desse plano de saúde? Eu não confiaria, porque a pessoa saiu pior do que ela entrou. Isso tem lógica? Pois é, só que sabe o que é mais engraçado? Que a gente conclui a respeito do nosso cristianismo? É que muitas vezes, galera, muitas vezes, nós é que somos essa pessoa que está perto das coisas da igreja, que está perto de uma aparente fé, mas a gente não sai transformado. A gente passa semana após semana e continuamos a mesma pessoa. Continuamos tendo os mesmos problemas, enfim, nós continuamos piores do que quando entramos. Gente, esse é um pensamento assustador. Até tem uma frase que diz assim, ó: se você deseja destruir a economia, então inunde o mercado com notas falsas. Sabe por que esse ditado existe? Pelo seguinte, quando você inunda o mercado financeiro com notas falsas, as pessoas não vão conseguir identificar agora o falso do verdadeiro. Dessa maneira você destruiria uma economia.
Do mesmo modo acontece com a nossa religião. Você quer ver a sua religião, a sua fé, ela não estar dando certo? Inunde a sua vida de uma fé falsa, de uma fé que apenas te engana. E você vai passar uma vida inteira achando que conhece a Cristo, que conhece realmente, verdadeiramente a Deus, mas a tua fé não tem te modificado, a tua fé não tem te alterado, a tua fé não tem transformado a sua vida, a sua história. Sabe o que é mais interessante? É que lá em 1 João, eu vou até ler para vocês, quer dizer, em vez de ler, porque é bem grande, eu vou colocar aqui na tela, você lê aí na sua casa, e a gente vai analisar esse texto, tá? E assim, galera, um aviso muito importante, que é tão importante, só que tem muita gente que despreza do mesmo jeito que se você desprezaria se você estivesse dentro de um avião e a mulher falasse assim, ó, é muito importante colocar o cinto de segurança, porque caso a aeronave tenha que pousar na água, ninguém escuta aquelas coisas. A gente ignora algumas coisas importantes. Esse texto tem muita coisa importante, então a gente não pode ignorar. Vamos examinar por partes, tá certo? Esse texto ele diz que existe um espírito da verdade e que a gente sabe que é o Espírito Santo. Só que tem um outro que é falso. A gente sabe que é o espírito que compete com o Espírito de Deus, né? É o inimigo tentando nos enganar. E esse que tenta nos enganar, por ele ser falso, que é uma coisa falsa? É uma coisa que imita o que é verdadeiro. Satanás ele sempre faz isso. Nas tentações dele, ele imita o que é verdadeiro. Ele pega uma coisa boa e ele te, aparentemente boa, só que com um final triste, que é a morte, que é o pecado, e ele te engana. Ele sempre mexe com partes de verdade, só que ele altera essas verdades. Então ele é um falsificador. Satanás é isso, ele é um falsificador, ele falsifica a verdade. E tanto é que ele é um falsificador que aqui no texto está dizendo que tem o espírito da verdade e um da mentira. Esse da mentira ele é chamado de anticristo. Por quê? Porque ele faz o trabalho contrário do que Cristo fez. Cristo faz o trabalho para salvar o ser humano. Esse outro faz o trabalho para destruir o ser humano. Satanás é falso. Ele distorce a verdade. E ele quer distorcer também a nossa fé. Como que ele faz isso? Ele inunda a sua vida de religiosidade, mas não da fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela baseada em Cristo Jesus. A fé falsa é aquela que vai destruir a sua vida, porque ela vai te enganar. Você vai achar que está próximo de Deus, mas a sua vida não tem sido mudada, não tem sido modificada. Você não tem sido transformado. Então, a dica de hoje é, se a tua vida não tem sido mudada pela maneira como você tem chegado próximo a Deus, comece a repensar sobre a fé que você tem. Porque a verdadeira fé, a verdadeira comunhão com Deus, ela muda quem nós somos. Ela de fato modifica o nosso pensamento, nossa forma de ver o mundo, ela modifica as nossas ações, as nossas atitudes. Então fica a dica, não se engane.